Olá a todos, estamos aqui com o episódio número 17 do nosso podcast Raízes e Horizontes, né? Onde trazemos o nosso passado, discutimos o nosso presente e projetamos o nosso futuro aqui em Gramado e região. E o meu convidado de hoje é meu amigo Marco Tondolo, né? Uma figura icônica do mercado imobiliário de Gramado e Canela e região, conhecida por todos. Um cara bem querido, um cara bem quisto por toda a comunidade e também pelo mercado imobiliário. Marco, seja bem-vindo. Gostaria que te apresentasse aí com todas essas condecorações que pertencem ao amigo. Tá bonito, tá bonito. Quero agradecer o convite. É muito legal a gente vir aqui falar um pouco da nossa cidade, do nosso trabalho e debater os assuntos aqui pertinentes à nossa região, né? Que pouco tempo a gente tem para parar, dar um pause no nosso dia a dia, que é corrido, né, Felipe? A gente sabe que Demais. É muito corrido a gente poder debater os assuntos. Fico muito lisonjeado em estar aqui hoje contigo, tomando esse vinho, tu que é um amigo aí de longa data também. Obrigado. Marco Tondolo, né, que é delegado do Cresci, se envolve muito com a comunidade, também presidente do Comprug, né, que é publicidade e propaganda, além de proprietário aqui da Mapa do Imóvel, uma imobiliária conceito e muito bem estruturada, bonita. Obrigado. Aqui na Avenida... Vizinho, né? Vizinho da Raçã, aqui na Avenida das Hortênsias, também incorporadora aí, né, com sociedade em algumas obras aqui em Gramado. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, Felipe. Nós vamos tratar, basicamente, hoje, Marco, tu como forasteiro, eu também, mas tu é um forasteiro... E muita gente acha que a gente é gramadense nascido aqui, tu sabe disso? Né? Eu sei. Eu moro em Gramado há 26 anos, então eu cheguei em Gramado com 18 anos, né? O Marco chegou um pouco mais jovem, mas também há quantos anos está aí? Cara, a gente está praticamente 28, minha família aqui em Gramado. Bastante tempo anos. Já. Então a gente viveu essa ascensão da cidade, ascensão da cidade nesses últimos 25, 26 anos. Né? Marco, eu gostaria que tu, de coração aberto aí, né, falasse sobre o mercado imobiliário atual. Perfeito. Né? O que tu vê do mercado imobiliário atual? Essas informações que estão girando no mercado nacional, principalmente o mercado de praia, né? Que se confunde muitas vezes com a nossa região, Verdade. Porém não tem nada a ver com a nossa região. Né? Então eu gostaria de deixar um espaço bem longo para te expressar, né, qual é o teu sentimento, qual é a realidade e o que tu vê de solução para isso. Perfeito. Então, Felipe, acho que nos últimos dias o assunto, assim, principalmente... Teve um vídeo em específico de um incorporador de Itapema que fez aqui e balançou o mercado, né? Falando que as incorporadoras iam quebrar, que o mercado estava muito difícil, e se a venda do imóvel alongado não é benéfico, muitas incorporadoras iam sofrer com isso. Porém, eu acho que em alguns aspectos faz sentido o que ele fala, mas tem que levar em consideração o fator cultural e local. Itapema, se a gente for... Eu te falo isso com propriedade. Eu tenho imóvel lá, eu sei que tu também tem imóvel na região. Se tu tentar vender um imóvel na planta lá hoje, cara, é praticamente impossível tu competir. É muito fácil de comprar e é muito difícil de vender. Isso é uma frase que eu tenho. Todo mercado que é fácil de comprar é difícil de vender. Gramado não é fácil de comprar. Se eu chegar, a gente brinca assim, tem mercados, não vou falar aqui da nossa região, que se tu chega lá com um carrinho de mão e meia dúzia de abacaxi, tu sai com um apartamento, dá aquilo de entrada. Gramado não é assim. Gramado é um mercado mais organizado, mais capitalizado. Os incorporadores aqui, eles são investidores também. Vou te dar um exemplo, assim como tu é empresário do ramo do moveleiro e tu tem a incorporadora. Sim. Então, aqui em Gramado tem vários incorporadores que são donos de patrimônios absurdos aí e incorporam também. O nosso mercado, ele parece mais um mercado da incorporação, de investidor que incorpora. Então ele é muito mais capitalizado, tem muito mais dinheiro. Isso torna o mercado mais sólido e com maior garantia, né? Isso é verdade. Lá eu sei que tem muita gente alavancada. Não que o nosso mercado aqui não tenha. Eu acho que tem gente, sim, que está alavancada no mercado nesse momento. E aí quando tu tem um juros caro, que é o caso que a gente está tendo hoje, e o cara está alavancado, é um perigo. Não quer dizer que ele vai quebrar, mas quer dizer que é um perigo. Tu tem que acender um sinal e analisar, que é o momento que hoje Itapema
Balneário Camboriú e a região está vivendo. Eles estão muito alavancados, muita obra, muito lançamento e um crédito alto. Então, isso não quer dizer que não tenha incorporadoras boas lá, tá? Tem incorporadoras Muito muito, boas. muito, muito sólidas, assim, e Sim. vamos lá, com um capital muito maior que as nossas aqui, a gente sabe disso, e que podem fazer uma boa parte dos empreendimentos sem tirar um real de venda, né? Sem Exatamente. necessidade de um real de venda. Então, eu acho que isso é importante a gente citar, e aqui a gente tem um mercado mais artesanal, né? As nossas obras são pequenas, Sim. tem menos oferta. Gramado, acho que é uma das grandes sacadas, Felipe, que aí ninguém fala, é a questão territorial, né? Muito pequena, É né? muito pequena. Então a gente Exatamente. nunca vai ter grandes obras. Todo mundo fala, Gramado. Não tem como a cidade hoje ser uma mega metrópole, porque a gente não tem área para crescer, né? Não. E os terrenos são pequenos, né, Marco? E também o plano diretor limita, Ele é né? muito restrito. Restrite aí a 150 unidades por A terreno. gente que trabalha no mercado, quando teve agora a mudança, a gente barganhava por algumas coisas, umas melhorias. É verdade. E até por aumento de poder de construção. Mas hoje a gente analisa e vê, é benéfico isso, né? Isso ajuda a coordenar a oferta e demanda. Exatamente. Né? E também as entidades, né, Marco? O Gramado, eu participo da entidade também, eu sou presidente patronal do setor moveleiro, Perfeito. né? E o Sindimóvel, e também tenho cadeira na Fiergs, né? Então, eu estou o tempo todo me conectando com o Rio Grande do Sul, com os empresários do Rio Grande do Sul. E o que eu observo aqui na nossa região é que, né, ela é pequena, ela é sólida, e as entidades que fazem parte de todo o processo de aprovação desses empreendimentos são pessoas bem conscientes. Perfeito. Né? Para quem enxerga de fora, e eu já tive essa visão também, chama de burocracia, mas para a nossa cidade, para o nosso entendimento, isso é benéfico porque faz com que a gente ritme, né, dê ritmo a esses empreendimentos, a gente dê padrão construtivo, padrão para as obras que vão fazer parte do nosso dia a dia, como a gente fala, né? Eu sou gramadense, mais gramadense que muito gramadense, né? Então eu vou passar todos os dias na frente daquela obra, aquilo vai fazer parte da minha rotina, né? Então essas entidades contribuem muito também, né, para que a gente tenha esse tipo de padrão, né? Mas, entendido, eu vejo que sobre o mercado do litoral catarinense, eu tenho alguns imóveis lá, e frequento aquela região também, né? E tenho imóvel, desde o imóvel altíssimo padrão, né, que é considerado aí referência a nível mundial, né, até imóveis do Bastantão. Isso aí. Né? O Bastantão, Marco, eu coloquei à venda alguns e abaixo do preço de planta com a condição de planta. Não vende. Não vende. Eu o não meu caso estou hoje. conseguindo vender. Por quê? Porque eu tenho mais 80, 60 mil concorrentes. E cada um com uma situação, cada um com uma opção e tudo mais. Eu falo do mercado de Porto Belo até Itajaí, né? Então, Perfeito. todo aquele litoral ali. Então, a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Mas, trazendo para a nossa região, né, eu vejo que Gramado, né, os investidores que tem aqui, normalmente eles são donos dos terrenos, né? Então, é um terreno que ele comprou, né? Aquilo faz mais parte de um legado do que talvez gerar lucratividade ou algo nesse sentido, e acaba caprichando bastante em relação ao produto, além daquilo que realmente importa, que são as pessoas, né? Tendo aquele relacionamento com o comprador, aquele relacionamento com a família que decidiu investir nesse imóvel. O que tu acha dessa humanização, né, para os dias atuais? Né? Hoje se fala uma palavra bonita, wellness, né? Mas essa humanização que Gramado, esse wellness que Gramado já faz há mais de 20 anos, né? Podemos dizer assim, não seria o momento da gente focar muito nisso? Perfeito. Eu acho que Gramado é o que é hoje por causa disso. Eu falo muito a dor de gramadense, né? Hoje eu tenho a dor de gramadense, tu tem a dor de gramadense. Pô, se passa um turista aqui e larga um lixo no chão, a gente vai chamar a atenção dele, senhora, por favor, pega aqui e bota no lixo. Então a gente já tem a dor da cidade, né? E isso passa muito
pelas pessoas que aqui estavam quando a gente chegou e que aqui estão, né? Gramado é o que é hoje, não é por causa do poder público. É por causa das pessoas, é por causa do empresariado, é por causa de ti, é por causa de mim, é por causa de todo mundo que faz Gramado ser o que é. Essa dor de gramadense, né? Isso que diferencia de Gramado de qualquer cidade do Brasil. E vamos lá, a gente está falando das situações do empresariado participar hoje de diversas maneiras, né? A gente tem o Mocovi aqui em Gramado. A gente sabe que Gramado tem uma segurança pública que é baseado dentro do empresariado. Pessoas que tiram seu tempo para ir lá discutir a segurança pública, como reter um carro, uma viatura que é doada para a cidade na cidade, como ter um índice de criminalidade baixíssimo que a gente tem. Gramado ficou 1 ano sem um assassinato. É verdade. Agora recente, né? Então, isso tudo ele é pensado, discutido e botado em prática por nós. Essa é a grande humanização que a gente tem com a cidade. A gente ter aquela dor de a gente ser proprietário de Gramado. Eu sou dono de Gramado, tu é dono de Gramado. A gente tem isso e quer que Gramado seja a melhor cidade do mundo. Não é do Brasil, a gente quer a melhor cidade do mundo. É a melhor cidade para se visitar, é a melhor cidade para se viver. Quer me ver brabo, eu ver um vídeo de alguém falando mal no Instagram de Gramado. Eu vou lá e xingo o cara, eu sou o hater dele lá, vou lá xingar. É isso, a gente tem essa dor da cidade, né? Legal, Marco. Muito obrigado pela explanada, né, sobre a nossa cidade. Mas a nossa cidade, né, eu falo a minha cidade quando eu estou fora, né? Lá na minha cidade é assim, lá na minha cidade é assado, né? Em 2013, aí, há uns 10, 12 anos atrás, ela entrou num loop imobiliário, né, que a gente chama de cota aqui. Mas, na verdade, é o mercado imobiliário fracionado, timeshare misturado com tudo, né? E hoje, eu estava no Japão agora em março, né? Encontrei um brasileiro, ele me disse que ele odiou ser abordado, né, da forma agressiva e desrespeitosa, né, da experiência que ele viveu em Gramado. Perfeito. Eu vou em São Paulo, é isso. Eu vou em todos os lugares que eu vou no mundo, né? Fala de Gramado, alguém ergue o dedo e fala dessa experiência negativa. Como é que tu enxerga isso hoje como delegado do Cresci? Não como o Marco Tondolo, o gramadense. Perfeito. Agora como delegado do Cresci. Como tu enxerga isso para a nossa cidade? Eu vou explanar até como o Comprug, né? Eu sou presidente do Comprug, que é o Conselho Municipal de Publicidade e Propaganda. E dentro dele, Gramado tem uma lei que rege toda a publicidade que acontece na cidade. Isso é uma lei de 2007. E agora, recente, a gente conseguiu aprovar no município, hoje é lei. É proibido abordagem em via pública em Gramado. É proibido. Abordagem de qualquer tipo. Inclusive de cotas. Porque a gente teve um aumento absurdo em reclamações de turistas no formato de abordagem que o sistema de cota fracionado faziam. Que era péssimo para a cidade, né? Os caras abordavam até muitas vezes de forma bem ríspida o turista. Então, vamos lá, tu tá de férias, né? Tá de férias, tu quer curtir com tua família, tu tá ali caminhando num ponto turístico da cidade, tu é abordado e às vezes o cara te tira do sério e não faz sentido nenhum para a cidade. Isso é muito ruim, qualquer tipo de abordagem. Acho que para mim o principal ponto negativo da venda fracionada que se foi instaurado na cidade é a maneira da abordagem. Mudou. Muitos já mudaram. Alguns continuam, a gente sabe disso. É visível, é só tu pegar o Reclame Aqui, o site da prefeitura, tu vai ver, tem muita gente ainda continua reclamando do sistema de abordagem. O sistema imobiliário, ele é questionável. Muito se vendeu como investimento. A gente que entende de investimento, a matemática às vezes não bate para mim. Se tu fizer ali a conta por A mais B, a venda fracionado como investimento não bate. Para algumas famílias, Felipe, e eu vejo que é onde o sistema ele tem que se reinventar. A gente sabe que já chegou, acredito que num limite assim, ele vai se reinventar. E aqui em Gramado, um modelo que eu acho muito interessante, que vem fazendo um trabalho bacana, é On Time. Esse modelo de fração de luxo. Eu acho que vai dar... Já deu certo, porque eles estão entregando agora as casas. E ele vai começar a estruturar em Gramado. Isso já foi feito lá atrás, né? Laje de Pedra teve uma casa vendida no modelo de 8... Acho que era 8 avos. Agora há pouco eu recebi uma oferta
eu gosto de jogar golfe, estava em Trancoso. Lá tem o modelo fração 8 avos com uma estrutura de serviços, mas é 8 avos, não é 30 cotas, 40. É um modelo menor, né? E é esse modelo de luxo que eu acredito que vai se instaurar. Se tu me diz se é válido ou não, aí tem que fazer sentido para a pessoa. Hoje, para mim, não faz sentido nenhum. Hoje, com 500 mil, tu já começa a comprar um imóvel de entrada aqui na cidade. Como? Um imóvel só teu, que tu pode fazer o que tu quiser. Quero alugar, quero vender, quero revender. E o grande problema da fração imobiliária que a gente tem hoje é o quê? É um casamento. E a falta de documentação também. Eu não sei se ainda perdura Não, isso. hoje não. Hoje ela já está regulamentada, tu vai ter o registro, vai ter a fração escriturada, mas o problema é tu revender essa cota. Não existe um mercado de revenda. Tu vai ter que comprar, tu vai casar com ela. Então, o modelo que foi instaurado em Gramado, podemos dizer que não se preocupou com o cliente, sim com a capitalização. Eu acho que no início, sim. E aí, em formato de ajustes, foi ajustando. Eu acredito que não está no momento ainda no formato ideal. Ele vai ter que reajustar melhor. Mas sim, é que quando a gente fala hoje em venda fracionada, que a gente não pode generalizar, a gente tem, vamos lá, eu acredito que próximo aí a 10 empresas atuando na cidade. 12. 12? 12. É um número maior que imaginava. Então, talvez uma ou duas façam um trabalho muito ruim e manche a imagem. Mas isso vai muito do poder público combater isso. Fiscalizar. Que é um grande problema de Gramado hoje. A gente sabe que tem uma falta de fiscalização. Não adianta a gente criar uma lei e ela não ser fiscalizada. Sim. Alguns setores funcionam melhor, outros a fiscalização deixa a desejar, no meu entendimento. Normalmente quando arrecada. É isso aí. ele funciona bem. É isso aí. É verdade. Né? Eu também tenho uma opinião sobre isso. Como a Hassan produz imóveis que não são frações, né? Porém, em uma cidade que há 40 anos já vendia fração, Hotel Bavária, se eu não me engano, era fração. Pousada do Serrano era fração. Perfeito. Se eu não me engano, Casa da Montanha também tinha. Era o time sharing, né? Era um modelo, é um primo da fração. Enfim, eu não desconheço qual é a operação, só ouvi falar que funcionou dessa forma, né? A questão é que tu vai no restaurante e tem um cara vendendo fração, né? Tu vai numa lancheria, tem um cara vendendo fração hoje, né? E agora tu imagina se a saiu moda da pega. rua e foi para dentro dos estabelecimentos. Exato. Né? Agora mas não é de todos. Ô, Felipe, tu imagina se a moda pega e aí a Hassan bota um cara dentro do restaurante. A Mapa do Imóvel bota um dentro do restaurante. A imobiliária Fulaninho bota lá dentro. Cara, fica insustentável. E aí tem que ter uma isonomia. O que pode para ti, tem que poder para mim. Exatamente. Então, a moda pouco vai pegar, a gente vai estar com um problema muito sério se não ser combatido isso. A abordagem hoje, ela saiu da parte externa, que foi proibido, e entrou para a parte interna. Exatamente. Mas continua atacando as pessoas. Continua atacando. Né? Só de outra forma. E falo aqui, né, como o mediador do nosso podcast e o Marco como presidente das entidades. E a minha expressão como presidente de entidade, né, a minha posição é a mesma. Nós precisamos resolver esse mercado, né? E não é extinguir ele, e sim regulamentar, tornar ele um mercado mais humano, mais nosso, mais gramadense, né? Com a nossa essência. Que nem comentaste, né? O modelo da On Time é um modelo que funciona por quê? São gramadenses, né? São gramadenses e eles se preocupam com a cidade. Não significa que os de fora não se preocupem. Mas eles têm que ter esse cuidado também com a nossa cidade, né? A forma de abordagem, as pessoas que estão no atendimento e tudo isso, né? Então, eu também concordo contigo quando se fala a respeito disso. E, Marco, né, nesses 20 anos ou mais atuando no mercado imobiliário, o que mudou? Mudou muito, né, Felipe? Eu tenho minha carteira assinada numa imobiliária com 14 anos de idade. Quando eu consegui liberar para assinar a carteira, ela foi assinada. Fui office boy, né? Começa por aí. Não existe mais, né? É a profissão extinguida, né? Não. Agora é motoboy. Motoboy. Não sei, tô brincando. O que mudou? Naquela época era o quê? 3, 4 incorporadoras? Vamos pegar até o modelo de atendimento mudou totalmente, né? Quando eu entrei, a gente tinha era uma pastinha com as fotos e a impressão do imóvel.
Tu não podia ter mais de 3 fotos, porque era muito caro. Tu tirava a foto da máquina digital, levava para imprimir, tu imprimia 3, 4 fotos ali, botava na tua pastinha, e quando tu queria ofertar para um cliente, tu tinha que ligar para ele e fazer ele imaginar um apartamento. Imaginabilidade do corretor. Ligar pro cara e dizer, olha, agora tu te imagina aqui olhando pro Vale do Quilombo. Através dessa foto. Era muito difícil. Então o mercado mudou. Hoje tu vai lá, tu faz uma videochamada, tu manda um vídeo, tu manda a foto, tudo no ato. Então ficou muito mais ágil, né? E quando tinha que assinar o contrato, tinha que pegar o carro, sair de Gramado, assinar com o comprador lá em Bagé e voltar a assinar com o vendedor lá em Florianópolis. Então a gente andava muito mais, né? O corretor era muito mais trabalhado. Hoje ficou mais confortável. E na parte de incorporação nem se fala, né? A gente, vamos lá, quando eu entrei, o mercado era dominado, tem uma empresa que ela atua de forma muito mais leve hoje, que é a Guimarães, né? A Guimarães era a top 1 de referência em construção, deixou inúmeros prédios aí na cidade prontos. Tinha a Nasali, Monte Verde, a Scala, e eu acho que uma ou outra entrava pontualmente fazer algumas obras. Gafisa, Melnick. Essas impressões de fora, né? Vieram, construíram, não tiveram sucesso, foram embora, né? Levaram sua maletinha e foram embora. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Por favor. Né? Qual é a tua posição em relação às empresas que vêm, fazem um empreendimento, trazem tudo de fora, né? E levam tudo embora, né? E deixam aqui um passivo, seja esse passivo denegrindo o mercado com um produto que não tem pós-venda, né? Um produto que é vendido bem abaixo do mercado, fazendo com que ele não consiga criar um padrão de luxo, que hoje Gramado, por mais simples que seja um imóvel, ele já é um imóvel de luxo, porque o conceito de luxo está associado aos elementos utilizados e não a conceito, ou seja lá o que for. Perfeito. É os elementos utilizados na construção. Qual é a tua posição? Pode falar como presidente também. Vou falar como Marco mesmo, como eu imagino, tá? Gramado, a gente tem uma grande marca, né? Gramado é uma marca, isso é sabido de todos. Quando eu venho para Gramado e eu faço um empreendimento aqui, eu venho explorar a marca Gramado. Porque se hoje eu construo um prédio aqui e eu construo o mesmo prédio, não é denegrindo a imagem, mas eu construo em 3 Coroas, o meu metro quadrado de 3 Coroas é X, em Gramado vai ser 4X. É, por aí. Então, a marca Gramado vende. E o cara vem para cá porque ele quer construir em Gramado para ter a valorização. E quando ele não usa a nossa mão de obra, não usa o nosso engenheiro, o nosso arquiteto, a nossa venda, ele não usa o nosso ecossistema, ele traz de fora isso, ele não está beneficiando a cidade, está beneficiando o bolso dele. E pior de tudo, quando esse cara ele termina esse prédio, ele leva o dinheiro para o seu estado, sua cidade, e não deixa aqui, a gente está perdendo dinheiro. E está perdendo muito dinheiro. Porque, e eu te falei isso em outro momento já, que eu acredito no formato do quê? O cara vir instalar base aqui, usar a nossa mão de obra, usar... Aí sim é um ecossistema válido para Gramado. Mas se o cara só vem, faz um empreendimento, usa tudo, seca o que pode fazer, depois abandona. Deixa o passivo. Deixa o passivo e vai embora, não faz sentido nenhum para a cidade. Eu acho, claro, que a gente, como uma cidade que prega o livre mercado, é muito difícil a gente criar barreiras para isso. A prefeitura tem, né, uma compensação, mas ela é isonômica. A compensação é para o Felipe, é para o Marco e para o Joãozinho que vem de fora. Eu acho que essa base, ela tem, sim, a dar uma aliviada para quem é daqui, quem tem base aqui, quem tem CNPJ inscrito em Gramado. Que mora aqui, que tem uma porta para bater. Exato, né? exato. Tem uma estrutura, né? Porque a gente, quando a gente empreende aqui e é daqui, a gente fomenta emprego, a gente fomenta imposto, é muita coisa que a gente deixa aqui. Não é só aquela obra, né? E eu vejo que muitas pessoas não têm isso aqui. Então, beleza, quer vir para Gramado? Vem, traz tudo. A gente é uma cidade que vai te acolher, sabe receber. Exatamente. A gente tá falando que a gente é de fora e Gramado nos recebeu muito bem. Exatamente. E nos deu toda a estrutura pra gente poder empreender e crescer na vida. Então vem, traz tudo, né? Vem Exatamente. Aqui, vem fomentar a cidade como a gente, né? Exatamente, Marco. É a mesma posição minha, tá? Uma das maiores dificuldades hoje, a gente não enfrentava isso, né? Hoje, a maior dificuldade
eu tenho concorrentes de cidades vizinhas, né? Vou falar do setor moveleiro, Perfeito. né? Onde que a mão de obra custa metade, né? E eles não pagam nem aluguel do pavilhão, porque eles ganham bonificação, e estão dentro da nossa cidade aqui competindo com a gente, né? A parte industrial de Gramado, ela tem que ser repensada, né? Ela tem que ser repensada porque, claro, é sabido de todos que Gramado lá atrás fez uma escolha. A gente vai ser uma cidade turística. Exatamente. Só que hoje ela cresceu tanto, é uma cidade que teve tanta pujança assim, que ela necessita da indústria também. É necessário para Gramado ter a indústria. A indústria moveleira, quantos imóveis tu já mobiliou e decorou aqui em Gramado e Canela? Perdeu a conta, né? E uns 800. Exato. Né? Só o último ano foi mais de 150. Isso. Né? E olha quanta gente que tu emprega hoje, quanta gente que tu fomenta o ecossistema da família, né? De famílias. Quantas famílias hoje dependem da raça? É muita, né? Tu quer que eu fale? Por favor. São mais de 1000 bocas. Exato. Eu não gosto de falar isso porque não, mas é importante, né, Felipe? Pode parecer do lado negativo, né? Mas hoje a Hassan emprega entre funcionários e terceirizados uma média de 350. Né? De 300, 350 até 400, depende da sazonalidade das obras. Né? Mas dá para a gente colocar numa linear 350. Famílias de 4, dá mais de 1000 bocas. Exato. Né? Agora tu imagina agora, Felipe, olha a importância que tem o setor. Eu falo isso quando eu vou falar com corretores sempre. Eu digo, gente, analisa e faz um pensamento interno, assim, qual que é a importância do corretor para o mercado imobiliário. Quando a gente vende vou pegar uma casa, tá? Pega uma casa que o incorporador está fazendo para vender. Olha quantas pessoas participam diretamente e indiretamente daquela obra. No mínimo 30. É isso aí. E aí tu gera a família, que essas 30 pessoas têm família, a gente está falando de 60, 70 pessoas daqui a pouco. 100. Exato. Então, a importância que tem uma engrenagem do setor. Porque a corretagem é uma engrenagem. Aí tem o incorporador, tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem o mestre de obra, tem o pedreiro, tem o cara do material de construção. Tem tudo. É muito grande o ecossistema da construção civil, né? A construção civil hoje aqui em Gramado, eu acredito que é um dos setores mais pujantes, se não é o mais pujante da nossa economia. Arrecada bem. Com certeza. Bem. Mas, olha Marco, que área de IPTU e TBI. Exatamente. Marco, entrando na área da corretagem, então, né, vou falar diretamente com o delegado e um corretor de muitos anos, né? E trazendo o passado, o presente e o futuro, né, que é a essência do nosso podcast Raízes e Horizontes, né? Tu já falou aí há uns minutos atrás, né, que hoje é muito mais confortável ser corretor. Muito mais. Né? Porém, a gente tem observado que esse excesso de conforto, né, tem dado alguns resultados não tão positivos. Perfeito. Né? Veio a era da internet, veio o Instagram, depois veio todas essas ferramentas aí, onde que o cliente passou a ser chamado de um único nome. Né? Então, todos os nossos clientes viraram o tal do lead. Né? E hoje, né, voltando para a área de frente das vendas aqui do Grupo Hassan, né, depois de ficar aí quase 3 anos afastado na operação, organizando a parte operacional da empresa, eu tenho observado que o lead tem um nome. E quando ele é tratado como lead, ele não efetua a compra. Né? Então eu queria ouvir de ti, né, que conselho nós poderíamos dar para esses corretores, né, tendo em vista o grau de importância que eles têm, o grau de autorresponsabilidade que eles precisam adquirir e admitir para esse mercado de indústria da construção civil, de cidade, do bem viver, de tudo isso. Podemos gastar um bom tempo nisso porque temos pano para manga aí. É verdade. E isso a gente nota, tá, Felipe? Não só, acho, na corretagem, mas no mercado no geral. Acho que o grande problema está no tempo, tá? As pessoas não estão dando mais o tempo devido para as coisas. Elas não estão se qualificando para
atender, não estão se preparando para atender, não estão se preparando para o mercado. Eu vejo assim, hoje a gente tem um número bem alto de corretores. E é muito assustador a qualificação dessa galera que entrou no mercado. Hoje, a gente fala isso em rodas de conversa, quando a gente debate o assunto, é muito raso, né? Eu acho que tem corretor aqui, eu tenho certeza que tem corretor que não sabe o processo de uma escritura pública. Isso é muito grave, né? E isso passa muito pelo nosso órgão do Cresci hoje. Liberar esse cara a mercado sem ter uma qualificação prévia, né? Se discute já tem um projeto de lei onde o corretor ele tem que ter um curso superior. E eu acho que é bem necessário. Tu imagina que tu tá tratando, muitas vezes, do dinheiro de uma família que vai lá, trabalha uma vida toda para arrecadar seu dinheiro, comprar talvez o único imóvel da vida e cai na mão de um profissional despreparado. Imagina a bobagem que esse cara pode fazer com aquela economia daquela família, não é daquela pessoa, daquela família. Então, a responsabilidade que o corretor tem na mão, eu tenho certeza que muitos não têm a noção do que realmente eles estão fazendo no mercado. Mas, a contraponto, hoje, cara, a gente tem bons profissionais aqui. O mercado de Gramado, ele é diferente do que a gente comparar a outras cidades por causa deles. Eu brinco assim, Capão da Canoa é uma cidade que eu tiro o chapéu para os corretores, porque ela é feia, tem problema de segurança, Tudo. tem problemas... Posso ficar meia hora falando de problema de Capão da Canoa. E eles vendem muito, porque o corretor é bom. O corretor vende bem, vende as qualidades, esquece o problema e vende a qualidade. O benefício. Isso. E eu vejo que aqui a gente está com... A gente tem uma cidade que se a gente pudesse fazer igual o Capão da Canoa os caras fazem, pega as qualidades de Gramado, a gente fica meia hora falando de qualidade de Gramado. É muito fácil de vender Gramado. Gramado, ele se vende ao automático. Já pula essa etapa de vender a cidade, só vai vender o imóvel, porque Gramado já está vendida. Exatamente. Então, eu me boto nessa fatia, a gente se acomoda um pouco, porque é muito fácil vender aqui, a gente tem uma cidade pronta, tem um speech de venda pronto, e às vezes a gente se acomoda, fica sentado em cima. Porque a gente não tem dificuldade. Qual é a dificuldade de vender uma cidade que tem segurança, é bonita? Gastronomia. Sai 2 da manhã aqui com o celular na mão, tu tem certeza que vai chegar com o celular na mão? Exatamente. É uma cidade que tem tudo. Então é muito fácil de vender. E a gente se acomodou em cima disso. Acho que nós, corretores, hoje, a gente precisa olhar para trás e voltar a fazer o beabá, né? Esquecer essa palavrinha que a gente estava falando e chamar o João, chamar a Maria... E realmente conectar ele de novo, não só com a cidade, com os imóveis daqui. Porque há muito a gente vendeu, e agora com uma taxa de juros alta a gente não consegue mais vender, o investimento. A gente volta para lá vender o quê? Moradia, qualidade o de vida, veraneio, exato. E isso a gente tem. Felipe, tu é um cara que viajou o mundo. Que cidade que se compara a Gramado no mundo? Poucas. Com as comodidades... Exato. Todas têm todas que eu visitei, vou trazer as últimas que foram aí, foi o Japão, Alemanha, Suíça, Itália, que estive também mais pouco tempo na Áustria, né? Mas o que eu observo? Gramado, ela é completa. Lá é maravilhoso Zurique, é maravilhoso. Mas cada cidade já tem uma coisa. É maravilhoso Genebra, é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Munique, né? O Verp é de Munique, né? Então, meus antepassados vieram de Munique. Munique é maravilhoso, mas falta. Daí, o que falta, Felipe? Falta o brasileiro. Falta o gramadense. Né? O gramadense, né? Ele diz ótimo dia, bom passeio. Né? Ele tem esse acolhimento que entra numa loja de roupa na Alemanha e entra numa loja de roupa em Gramado. Aí tu compara atendimento. Vai num restaurante bom lá e vai num restaurante bom aqui. Faz a comparação de atendimento. É incomparável. É incomparável. Né? Mas, voltando um pouquinho sobre o setor, né? O setor imobiliário, a corretagem, né? A opinião como incorporador hoje, né? Eu vejo que os corretores criaram um plano de necessidade muito grande, né? E está faltando tempo para trocar o nome do lead pela Maria, pelo João, pelo Paulo, pelo Antenor.
né? Hoje, eles criaram um plano em função da facilidade já de ter quase tudo pronto, né? Ele não tem tempo para ir a Porto Alegre visitar a Maria no horário que a Maria pode recebê-lo. Muito pelo contrário, né? Quando ele vende ainda, apesar de todas essas comunidades, ele consegue efetuar a venda, né? Ele diz, vou mandar na plataforma, né? Que é o momento de conexão, é o momento de... Levar um presente, levar um chocolate Gramado. Exatamente. Eu vejo que pessoas se conectam com pessoas, né? Não com uma plataforma. Né? A plataforma é um facilitador para que as pessoas tenham mais tempo, né, de se conectar, né, no meu entendimento. Então, eu gostaria que tu desse um conselho aí, né, já que tu é o número 1 aqui da cidade, o que tu daria de conselho para essa garotada? Porque às vezes pode ser que eles não estejam sendo direcionados mesmo. Perfeito. Né? E depois eu também vou dar um. Eu acho que o maior conselho hoje, sem dúvida, é respeitar o processo para quem está iniciando. Respeita o processo, vai estudar, vai entender, te qualifica, aprende sobre documentação imobiliária, aprende sobre atender, estuda um pouco. Vai tomar um café com um colega teu que tem um pouco mais de tempo, que tu acha que, aquele cara tem sucesso, faz um trabalho legal. Vai tomar um café, vai almoçar com o cara, vai entender um pouco mais do que ele está fazendo. É fácil, não precisa gastar. Eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas vai te receber, vai tomar um café, vem falar com o Felipe, pede uma opinião. As pessoas hoje, elas saem trabalhando dentro da corretagem e acham que são os melhores do mundo. E não, tem um rito a ser seguido, um processo a ser seguido. Então, respeita o processo, vai estudar, vai atender. E o nosso mercado, ele precisa de uma palavra, é resiliência. Exatamente. Resiliência. Tu vai fazer um bom trabalho, talvez esse bom trabalho não vai ser premiado amanhã. Mas se tu fizer um bom trabalho todo dia, alguma hora tu vai ser premiado. E se tu continuar fazendo esse bom trabalho por muito tempo, tu vai ser o melhor. Não tenha dúvida disso. Qualquer profissão, Marco, né? Eu vejo dessa forma, né? E o meu conselho para os corretores, e não envolve só essa garotada que está começando agora, corretores antigos que estão, talvez, tendo algum tipo de dificuldade de se conectar, né? Além de toda essa parte técnica que o Marco acabou de mencionar, né? É a cultura, ter cultura, conhecimento e, principalmente, estudar o produto. Trazer a história desse produto, trazer a essência desse produto para gerar conexão com o cliente, com o ex-lead, né? Então, eu vejo que isso é algo que vai ser surreal em relação a todos que estão no mercado, né? E sim, resiliência. Infelizmente e felizmente a IA, né, a partir de 2022, ela veio com mais pegada para o nosso meio, né? E um simples Google que a gente utilizava no passado virou GPT, virou Cloud, virou Gemini, virou tantas outras ferramentas que eu poderia ficar aqui 1 hora citando o nome de tantas que existem no mercado. E ela criou, dentro do mercado imobiliário, um bando de pessoas que são arquitetos, que são advogados, que são corretores de imóveis, que são pedreiros, que são pessoas que estão no meio da construção civil. Mas sempre com celular, né? Porém, no cloud, no GPT, né? E com zero experiência de conexão, né? Você tem que ter acesso a essas ferramentas, sim, deve. É essencial para aculturar-se, é essencial para ter o conhecimento, né? Mas usar isso a favor e não ao desfavor, né? Esses dias a gente efetuou a venda de um imóvel que o corretor pediu uma análise no cloud. Qual é a chance desse contrato ser assinado, Marco, dependendo do prompt que essa pessoa efetuou lá? É zero. Não tem como um contrato, né, com um prompt incorreto ser assinado com uma gestão no cloud. É impossível. Não existe.
né? Então, o que eu vejo? É conexão, gerar relacionamento, se conectar com pessoas. E a gente só consegue se conectar com pessoas iguais a nós, né? E o igual não significa classe social. Principalmente, a gente se conecta com as pessoas através do conhecimento e da cultura, né? É a única forma. Ah, existe o churrasco, existe o golfe, existe. Mas se tu não conseguir se tu não tiver a cultura para compor esse meio que você está inserido, né, você não vai ser uma pessoa que vai transmitir a principal característica do sucesso do mercado, que é a credibilidade. Se você não conseguir transmitir a credibilidade para as pessoas que tu está te relacionando, com certeza você não vai colher resultado. Então, se é para mim deixar um conselho, seria esse. Muito bom, muito bom. Não, e faz todo sentido, Felipe. Exatamente. E, por favor, aos corretores da Serra, né, não precisa ser tão agressivo como os corretores de praia. Né? E agora eu até criei um trocadilho que eu falo nas imobiliárias. Né? O corretor de praia, eles, quando vão nos eventos, eles competem para ver quem andou mais. Né? Então, um diz, eu andei 8 mil quilômetros, o outro disse, eu andei 5 mil quilômetros, o outro lá, eu andei 10 mil quilômetros. Né? E eu brinco que os nossos aqui, em função de tudo isso, já está pronto, e não é a maioria, quer dizer, tem um percentual que tem orgulho de dizer que eu cheguei às 10 e saí às 4, né? Porque eu tinha outras atividades a serem executadas. Só que daí eu fico olhando, fazendo uma análise, né? Aquele cara que está andando 8 mil quilômetros, está de Porsche Cayenne, morando num condomínio, 5, 6 apartamentos como investimento, e dia e noite trabalhando aqui atrás da sua profissão. E aqui eu vejo boa parte desses ainda andando de Uber, né? Não consegue visitar um cliente, não consegue ter constância ou algo nesse sentido. E não é um julgamento, é só um conselho, né? E talvez uma motivação para que a gente, nesse momento onde que o lead passa a ter que ter de novo um nome, né? Aquela foto que era a cara de imprimir na Fotosilva, né? Hoje seja um vídeo estruturado, hoje seja um contrato presencial, que seja um presente, um chocolate de Gramado, não precisa ser caro. Porque o cliente que a gente vende o produto... É a ação, né? É a ação que tem o valor e não o preço. Né? Pode ser uma coisa feita à mão, um bolo. Ó, fiz esse bolo aqui para a senhora. É né? isso aí. Que em vez de custar 200, vai te custar 20. É isso que incentiva o cliente a dar conexão. Mas eu vejo isso, Felipe, e é que o básico está se perdendo, né? Então, tu fazer esse movimento diferente, tu vai chamar a atenção do cara. E tu vai cativar. Pode ver, nos últimos tempos a gente parou de falar do cliente de carteira. Lembra que o corretor sempre tinha um cliente de carteira, a gente brincava, o cliente que apadrinhava o corretor. Uhum. E tu seguia com o cliente ali por 10, 15, 20 anos. Recebi uma mensagem hoje de um cliente que eu vendi há 15 anos atrás, me convidando para jantar hoje, que está aqui em Gramado. Isso eu vejo que poucos corretores conseguiram criar essa conexão, ter um cara que ele é fiel a ti. É muito difícil dentro da corretagem, porque a maioria dos clientes é fiel ao bom negócio. Sim. Isso é uma eu tese, também sou. É uma tese que eu defendo. Esquece, não existe o meu cliente. Não. O teu cliente, ele é se tu tem um melhor negócio para ele. Eu duvido se tu mostrar uma casa por 5 milhões pro cara, que é teu cliente, e o corretor do lado mostrar por 13,5, ele vai ser teu cliente? Não. Ele não vai, né? Não existe. Então, a pessoa, ela é fiel ao bom negócio. O que sim acontece é tu criar uma relação com o cara e ele usar, o Marco é meu corretor. E eu tenho alguns clientes que fazem isso. Uhum. Vai lá e negocia com o Marco. Olha a casa para mim, escolhe a casa para mim. Isso acontece, mas é um trabalho de formiguinha, de tempo, para te ganhar a confiança do cara, não vai acontecer da noite pro dia. E a confiança, a base dela é o quê? A credibilidade. Credibilidade. Né? Que hoje o mundo está carente de credibilidade, não só o nosso mercado. Né? Mas, Marco, vamos seguir aqui. Né? O mercado mudou e a gente não foi para aquele tema específico. Né? E vou falar da Hassan. A Hassan, ela nunca teve um empreendimento
né, onde que o mercado dizia antes que tinha que ter localização, tinha que estar no centro, que as plantas tinham que ser assim, assim, assado. Né? E eu fiquei por um bom tempo, né? Eu entrei na construção civil em 2018. E todos os empreendimentos que eu fiz, tirando o Firenze, que é, né, a cereja do bolo que a gente lançou ali, que é tipo assim, é a cara do gol, né? Na frente do Lago Negro, a quadra inteira ali. Sempre sofria a indagação, bah, mas é longe, né? É isso, é aquilo. E a Hassan, ela trabalhou com produto, trabalhou com conceito, trabalhou com uma série de outros argumentos que fez com que nós entregássemos aí de 2018 até hoje 510 unidades, sendo que dessas 282 unidades só no último ano. E todas com altíssimo grau de valorização. Então aí eu fico muito orgulhoso, né, de poder ter entregue muito mais do que os conceitos passados tinha sobre os produtos que não eram tão bem localizados, estão no centro, ou seja lá onde for. Hoje, como é que está esse mercado? Quero pegar um gancho que tu falou. Não é querer puxar teu saco aqui. Mas não falar bem, vou falar bem agora, falar bem. Eu acho que tu trouxe esse conceito de descentralizar no grande porte. Quando a gente descentralizava os empreendimentos, a gente trazia um empreendimento de médio baixo padrão. Tu foi um dos primeiros a descentralizar, criar uma infra e cobrar o preço que tinha que ser cobrado. E entregar um produto bom. Então, essa relação lá no Vivere, tu já mudou o conceito, e no Bellagio tu demonstrou, não precisa de localização para fazer algo bem feito. Claro, o Bellagio ainda tinha uma localização central, mas no Vêneto aí foi por água abaixo, Carniel, um ponto a ser explorado, e isso a gente fala muito no mercado imobiliário, que o Vêneto ele está se criando o conceito ainda. Daqui 2 a 3 anos, ele vai ser uma briga para quem quer morar lá. Já é. E já está se instaurando esse conceito, mas daqui 2, 3 anos vai ser mais, Felipe. Vai. Hoje a gente conta nos dedos empreendimentos com infraestrutura. É nos dedos. Estava hoje atendendo um cliente, porque o conceito de compra mudou. O cliente mudou. Há 10 anos atrás, ter infraestrutura era um pepino. Era igual carro automático. Carro automático não vendia. Não vendia. Não vendia, quem tinha carro automático era um pepino. Mudou. Hoje o carro manual não vende. Exato. E hoje os empreendimentos sem infra de um bom padrão têm dificuldade. Cara, a não ser que seja um bem central. Eu brinco. A localização, ela supre muitos problemas do empreendimento. Tu ter a Borges de Medeiros ali, não precisa ter nada, não precisa ter infra para ter um prédio na Borges. Ele vai vender natural e vai cobrar caro. Mas se tu tirar, descentralizar um pouco, tiver infra, tu consegue cobrar. E eu vejo que esse movimento tu trouxe, e ele é uma tendência para os próximos anos. A gente vai ver muito empreendimento em Gramado fora do eixo, vamos lá, óbvio da construção, saindo, com uma infraestrutura invejável. Por quê? É onde o cliente está comprando. É só tu ver, pega o exemplo, o Vêneto. Sim. O Vêneto vendeu tudo antes de entregar, e hoje é uma briga para quem está entrando lá dentro. E é um empreendimento que, sem uma localização óbvia. Se tu pega há 10 anos atrás, tu fala, Felipe tá maluco. Foi Sim. que muita gente achou que tu tava maluco quando tu abraçou aquele projeto daquele tamanho lá, que nunca ia vender. E vendeu. Não, eu recebi vários comentários principalmente de corretores mais da antiga, né? Bah, ali tu tem que botar o Minha Casa Minha Vida. Né? E daí quando eu lanço o produto e lanço com o valor que precisa ser lançado, e que na época era o valor da época, hoje é baratinho demais. Se soubesse, não tinha vendido, né? Mas o que me deixa bastante feliz é que hoje o Vêneto, das 210 unidades, né, nós temos mais de 150 já mobiliadas em ocupação. Tu tem o número de revenda que aconteceu no Vêneto? Porque eu já revendi várias lá. Hoje o Vêneto deve ter 10 revendas. Não, acho que ocorreram. Hoje para revender. Ah, entendi. Né? Mas que já ocorreram. Assim. Que no último ano o Vêneto revendeu umas 50 unidades. É uma loucura, né? É uma loucura. Revendeu muita unidade e quem comprou ganhou muito dinheiro.
E quem comprou agora ainda vai ganhar. Por quê? Eu vejo que o Veneto ainda tem uma margem considerando economia, tá? Perfeito. O Veneto ainda tem uma margem de 80% nos próximos 4 anos. Então, um imóvel... Tu acredita que ele vai atingir um pico de valorização? Ele não atingiu ainda. Não, o pico de valorização dele é... Eu digo que os empreendimentos da Hassan, fazendo análise Vivere, Belágio e agora o Veneto, por 5 anos eles valorizam. Tá? E em 5 anos eles valorizam 80%, média. Tá? Isso tu diz do início de lançamento Não, de venda da e pós-entrega. Pós-entrega. Perfeito. Né? Pós-entrega eles valorizam 80%, depois eles estabilizam. Eles não caem. Por que eles não caem? Porque os produtos que a gente faz, os elementos que a gente utiliza, né, a matéria-prima utilizada segura. Perfeito. Segura. Eu vi essa semana um vídeo de um apartamento no Casa Real que a Hassan fez. No Casa Real, a Hassan mobiliou 3 apartamentos, que são as mansões... Para quem não conhece, Casa Real hoje é até o slogan dele é Mansões Suspensas, né? Exatamente. Que é no centro de Gramado, da Guimarães, que a gente falou ali. Exatamente. É um dos prédios de mais alto padrão de Gramado, de tamanho principalmente de apartamento, né? Exatamente. São 9 apartamentos, se eu não me engano. Né? Dos 9 apartamentos, 3 apartamentos foi a Hassan que fez. E eu vi um vídeo de um apartamento que a Hassan fez em 2017. Né? E me surpreendeu positivamente o estado do imóvel, o estado da mobília, o estado da operação dele, né? E o que vem de encontro a isso? Vem de encontro os elementos que a gente utiliza, a matéria-prima que a gente utiliza, o tipo de engenharia faz com que os nossos produtos durem muito mais. E isso faz com que os nossos imóveis também segurem na valorização mais lá em cima, né? O meu apartamento, por exemplo, que ficou pronto em 2018, eu morei com a minha esposa e meus 2 filhos até março desse ano, né? Nesses 6 anos de uso, 6 anos e meio de uso, né, o apartamento está perfeito para venda. Está perfeito. Tem um retoque ou outro para fazer, mas está perfeito para venda. Né? E ninguém diz que foi usado durante tanto tempo, o tempo todo. Né? Não vamos dizer que é um apartamento de veraneio. Não, é um apartamento que a gente bateu o tempo todo. Né? Meus filhos eram crianças bem pequenas quando foram para ali. Né? E agora estão aí com 13, 14 anos. Né? 15 anos. Então, os nossos produtos, os elementos que a gente utiliza, a matéria-prima que a gente utiliza, faz com que segure lá em cima o preço. Mas você sabe, Felipe, que tem a gente fala muito no mercado, que é uma valorização do imóvel, assim. Se a gente pegar um imóvel que ele é entregue, ele tem 10 anos de uma valorização mais acentuada, depois ele continua valorizando por mais 10 anos menos acentuada, ele tende a manter por 10 anos, e aí sim, após o 30 ali, ele tende ao quê? Se tiver um condomínio que dê uma manutenção periódica, que é muito difícil, se tiver um condomínio muito barato, principalmente, ele tende a cair e tende a desvalorizar de forma leve, né? Mas o que a gente vê de movimento posterior a isso? Grandes incorporadoras comprando esses prédios mais antigos e subindo, coisa que a gente vai ver em Gramado logo, logo. Exatamente. Eu não tenho esses dados, porque a base da informação que eu te passei, Marco, é com base nos teus imóveis. Nos meus imóveis, né? Então, o Vivere que eu entreguei em 2020... Mas faz sentido com uma métrica de mercado. Exatamente. Então, com base no Vivere, Belágio, Veneto, né? Quem é o cliente hoje, Marco? O cliente de Gramado, esse é um dos problemas para a gente do mercado imobiliário, né, Felipe? Quando a gente faz estuda um marketing, assim, para acertar, é muito complicado, que hoje o nosso cliente ele é de Santa Catarina, é do Rio Grande do Sul, é do Paraná, é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, é do Brasil todo. Agora está comprando gente... Agora não, já faz um tempo, né? Estados Unidos. Mês passado a gente vendeu para um cara de Portugal, já vendeu Israel. Eu sei que tem pessoal da África aqui que comprou. Argentina. É muito difícil. É o mundo comprando Gramado. Isso a gente tem hoje gente do mundo todo comprando em Gramado. E para te ter o tamanho, a gente não tem noção de como é forte a marca Gramado. Mas o mundo está comprando. Eu sei que tu tem cliente de... 28 países. 28 países, imagina, olha que loucura. Exatamente. Então, a gente tem um mundo comprando Gramado. Mas que a gente pode fazer uma leitura, generalizar isso, pegar uma média.
O cara que compra Gramado, ele é um cara 40 a mais, normalmente já estabilizado, com família, que busca o quê? Segurança, ele busca tranquilidade, um lugar para relaxar e aproveitar a vida. Na maioria das vezes é o cliente que a gente atende. Claro que o que está mudando agora? É o cara vindo morar. Eu observei isso. Uma procura por moradia absurda nos últimos tempos. Exatamente. Ali no condomínio que eu moro, aqui em Gramado, né, o Aspen, foi vendido, se eu não me engano, de 5 a 6 casas recentemente. Uma de 18 milhões, né? Para pessoas que estão vindo morar. Isso. Né? E no Vêneto, em específico, né, o Vêneto hoje tem quase 30 moradores fixos. Coisa que era impossível. Era impossível. A gente sempre falava que era normalmente um prédio para pessoas de fora usufruir, locação de temporada. Então, podemos dizer, Marco, que o investidor, o comprador de Gramado já não é mais o comprador de terceira residência ou de segunda? Eu acho que não, Felipe. Eu acho que aumentou o número de moradia, mas continua o cara que ele vem para usufruir. Eu acredito que o número maior ainda é esse cara que vem usufruir com terceira moradia, segunda e terceira moradia. Ele ainda é maior em número de negócio, mas aumentou o número de moradia. O que diminuiu, e claro, pelo momento de mercado, é só retomar a taxa de juros, vai voltar o dinheiro do investidor. Esse sim, esse caiu aí drasticamente o número de imóveis para investimento. Isso sim caiu bastante. E isso eu faço uma leitura para o investidor mesmo, que a gente tinha muito mascarado o cliente final de investidor aqui em Gramado. Eu vou deixar tu terminar, eu vou fazer a gente tem muito investidor mascarado de cliente final. E esse cara sumiu, porque o investidor mesmo é igual a ações. O cara que tem dinheiro, que entende de mercado, qual que é o momento de comprar? Agora. O mercado tinha que estar isolado. A velha, é regra número 1 do investimento. Compra na baixa e vende na alta. É regra básica. Então, hoje, e ele não está comprando. O investidor tá. Esse cara, o investidor mascarado de cliente final, ele está patinando. Ele assusta, daí ele vê uma notícia do influenciador. Hoje o que a gente tem na internet muito é o cara do mercado financeiro queimando o mercado imobiliário para vender o produto dele. Para ele ganhar 7% lá no Master. Exato. É uma piada. É regra muito básica. Hoje o momento de mercado, ele tá jogando para o comprador e para o investidor. Sim. Agora é o momento que quero me posicionar no mercado imobiliário. Gente, tira tudo da carteira, vai lá e compra agora. Agora é o momento de comprar. Tu consegue uma barganha um pouco maior, tu consegue se posicionar bem no mercado hoje com dinheiro. E isso pode... Faz um exercício, vai lá no cloud, faz uma simulação lá, joga no chat. Os últimos 100 anos. Exato, é métrica. Inclusive, eu fiz um vídeo, vou postar amanhã, que é isso. É uma média de um imóvel que eu comprei, joguei lá no cloud, se eu pegasse dinheiro, botasse no CDI, 100% CDI, aplicado, e o imóvel ali, comprado, rendendo o que eu recebi de aluguel. Isso tudo comprovado, eu tenho tudo comprovado. A valorização do imóvel absurda. Mais o aluguel. Exato. É absurda. Né? Mas a forma que investiu é totalmente... É que hoje tá cheio de guru da internet. Quantas pessoas tu conhece que enriqueceu no mercado financeiro? Conta nos dedos, né? Cara, eu acho que é 2 ou 3% da população mundial. Que enriquece. Quantos tu conhece que enriqueceu no mercado imobiliário? Tu? Olha... É muita gente. A gente... 76% das fortunas mundiais é no mercado imobiliário. Exato. E daí a gente fica escutando... Aí tu conheceu o cara que ficou pobre investindo em imóvel? Não. Quem compra existe. Terra não erra. Não existe, né? No lugar certo. Né? A única diferença é que quem compra em Gramado ganha muito mais. De pessoas certas, de corretores com credibilidade, de corretores que saibam apresentar um produto, e de empresas também, perfeito, de preferência da nossa cidade. Pessoas que têm uma porta para bater, né? Que tem um número de telefone que fica azulzinho, lá o WhatsApp, né? Então tem vários fatores para se fazerem de análise aí antes da compra. A gente vê muito isso, tá, Felipe? O cliente hoje, ele quer criar a conexão. Ele quer saber quem é o cara que está construindo aquele prédio. Ele quer vir aqui... A história do bater cara. Na porta do Felipe. É isso aí. Ele quer vir conversar com o Felipe.
ele quer entender, ele quer saber, agora a palavra bonita, o storytelling daquele prédio, né? Ele quer criar essa conexão. E as pessoas estão carentes, eu acho que o mundo está carente de conexão. Ele está muito digitalizado. Exatamente. Hoje, pô, tu receber uma ligação é legal. Pô, um cara que tu quer falar, tu recebe uma ligação. Hoje é raro, né? Hoje uma ligação é raro. Eu falo isso para os corretores também. Pô, liga, cria conexão com a voz com o cara. O cara não vai conhecer tua voz, vai chegar aqui e vai atender ele, tu nunca falou com ele, só pelo WhatsApp. Então, essa conexão ela tem que ser criada, né? É verdade. E hoje, Marco, né, o mercado do turismo influencia no nosso mercado imobiliário? Positivo ou negativo? Positivo, positivo, positivo. Ok. E quais fatores principais, assim, são que o cliente leva em consideração na hora de tomar a decisão de compra? São vários, né? Só voltando pro positivo, porque esse cara não ia conhecer Gramado se não fosse turismo. Exatamente. Então, o turismo traz ele para cá. E ele vê o que a gente tem aqui, o que a gente vive, o nosso formato de vida, o nosso estilo de vida, ele quer viver aqui. Então, o turismo é muito importante para trazer as pessoas para cá e é uma das maiores fontes de renda do município, né? O nosso PIB gira em torno do turismo. Então, ele é bem importante. Mas hoje, o que faz ele comprar Gramado, sem sombra de dúvida, é o estilo de vida Gramado. É o que a gente faz aqui. A gente vai sair daqui a pouco aqui, se a gente quiser sair daqui caminhando, vai no restaurante, vai tomar um vinho. A gente não tem chance de ser roubado no caminho. Não. É uma cidade extremamente segura. A gente tem a conexão com todo mundo. Eu vou no mercado, vou lá no Ronaldo, no Galas lá. Tu conhece todo mundo? Tu conhece, tu quiser anotar, já aconteceu. Eu chegar, eu compro, não tem mais carteira, né? Eu só compro no Apple Pay ali. Já cheguei e não tive bateria. Ele, não, deixa aqui, paga outra hora. Paga semana que vem. Então, em que cidade tu vai ter isso? Então, a Gramado ainda... o grande segredo de Gramado, a gente é uma cidade interior com uma estrutura da melhor capital. Exatamente. Eu também concordo com isso. Tá? Concordo que nós não devemos perder a nossa essência interiorana, né? Mas também não podemos deixar de crescer, de trazer tecnologia, né? de ir para esse lado. Né? Então, acho que é essencial essa conexão. Eu acho que Gramado, nos próximos anos, a gente vai ver muito isso, assim. Eu tenho um amigo agora, ele está fazendo uma volta ao mundo nos polos de tecnologias. Ele morou aqui, um cara vendeu a empresa dele, morava num polo de tecnologia em Florianópolis, desenvolveu uma empresa de tecnologia, vendeu ela, e aí escolheu Gramado para viver. E aí agora ele foi fazer um roteiro nas principais cidades de tecnologia do mundo, e volta para onde? Para Gramado. Exatamente. Um abraço pro Joel, inclusive. Marco, seguindo aqui sobre o mercado imobiliário, o que na tua visão, né, vai se destacar agora e nos próximos anos? É a arquitetura, né? Eu vejo que os arquitetos que vêm para Gramado, eles querem inventar, eles querem arredondar, eles querem virar o telhado de cima para baixo, eles querem fazer tantas coisas que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Descaracteriza a cidade muitas vezes. Sim, fica um negócio muito diferente, na minha opinião, vou usar a palavra, né? O que é? É arquitetura, é novos formatos de empreendimento, né? São esses empreendimentos mais wellness, ou ainda vai prevalecer o que a grande maioria faz, que é um prédio de 28, 30, 40 apartamentos, numa certa localização, né, que oferece basicamente localização. Tá muito claro para mim o novo formato do mercado imobiliário são experiências reais. A gente por muito tempo vendeu experiências que de certa forma tu não usa no teu dia a dia. Então as experiências reais, o maior case disso chama-se Vertial Resort. Lá ele tem um case de experiências reais. Um primeiro campo de golfe iluminado. Para mim, que jogo golfe, é meu sonho estar lá dentro. Tem um terreno para te vender lá? Não, obrigado. Não sai de Gramado. Vou iluminar o Gramado Golf Clube. Pô,
Pra mim que tenho filho, se o Emiliano começar a jogar tênis, eu quero ter uma estrutura de academia de tênis top. Eles têm ali. Hoje no Brasil, se alguma criança se destaca, vai jogar tênis aonde? Vai jogar tênis lá no Rio de Janeiro, que muita gente eu sei que foge do Rio de Janeiro para morar. Hoje tá vindo mais debandeio de carioca pra cá do que gente indo. Verdade. Então, tá insustentável morar lá, em virtude da segurança. É essas experiências, é ter as coisas. A gente vai tá caminhando, tá chegando o momento e Gramado vai entregar mais nos seus imóveis, estruturas, e aí vai se criar cultura. De cada empreendimento ele vai ter uma estrutura com uma cultura própria. Vai ser uma cultura do tênis, é uma cultura do vinho, é uma cultura de cavalos, de hípica, é experiências reais, assim. Eu acho que é esse caminho que Gramado vai andar dentro dos empreendimentos, são empreendimentos maiores, eu acredito que é o futuro, e com localizações mais afastadas. Vem aí o Chianti, uma área de 29 hectares aí que a Hassan vai ser... Olha aí, ó. Vem aí o Chianti, né? Eu não sabia, tô falando e não sabia. Ó. Conheço a área, mas não sabia. O próximo lançamento de Gramado aí, né? Até eu peguei o vinho aqui, ó. Um Chianti, né? Mas é isso que eu Para vejo. trazer essa experiência Exato. do bem viver, né? Mas, Felipe, O de pertencimento. Qual que é o maior case de sucesso de luxo do Brasil hoje? Fazenda Boa Vista. Né? E é isso, é afastado de tudo, são terrenos grandes, conectados com a natureza, vai ter o campo de golfe, tem as quadras de... É isso, é a estrutura, é entregar para o cliente algo a mais do viver. Cada um tem uma conexão. Exatamente. E tu acertar a conexão do cara, tu tá no gol. Exatamente. A minha esposa, né? Acho que foi logo que a gente chegou de volta da Itália. Ela disse, bah, que legal aqui onde que a gente está morando agora, né? Porque a gente morava em apartamento e agora vamos morar na casa. Apesar que eu comprei essa casa já faz mais de 2 anos, né? Me mudei só agora. E daí, que legal morar aqui, né? E tal. Eu disse assim, legal é morar na Fazenda Boa Vista. Daí ela, como assim? Eu disse assim, daí eu abri, né, na internet e mostrei para ela. Realmente legal é morar na Fazenda Boa Vista. Mas, ô Felipe, pensa comigo, tá? Pensa comigo agora. A gente tem a Fazenda Boa Vista em Gramado. Eu costumo dizer assim, ó, quando tu mora em São Paulo, Sim. pensa no Alphaville São Paulo. São quantas fases lá? Deve ser umas 20 fases. Termina tem nunca. Tamboré 1, Tamboré 2. É muito, tá? Se eu não me engano, é 90 mil pessoas que vivem em Alphaville. Isso. Gramado tem 40. Isso. A gente é um condomínio fechado. A gente é um condomínio fechado. A linha bonita é a Fazenda Boa Vista. A Serra Grande é a Fazenda Boa Vista. Olha o que é aquelas áreas. Olha o que a gente tem hoje para explorar. A gente tem hoje as áreas do interior de Gramado, não perde nada em termos de beleza para a Fazenda Boa Vista. Pelo contrário, são muito mais bonitas. E a gente tem a segurança que tem. A gente tem o campo de golfe aqui, que é o Gramado Golfe. O clima. Hoje, Gramado é um condomínio fechado. É um shopping a céu aberto. As pessoas não se tocaram ainda. É uma cidade que tem 50 mil pessoas que vivem aqui. É um condomínio fechado de São Paulo. Exatamente. É menor que Alphaville. E outra, né? Somos 40 mil pessoas. Recebemos, previsão desse ano, 10 milhões. Recebendo bem. Né? 10 milhões de pessoas. E todas elas, tenho certeza que dessas 10 milhões, 9 milhões gostariam de morar em Gramado. É verdade. Se não me engano, Gramado é uma das cidades turísticas do Brasil que tem o maior índice de retorno. Exatamente. Isso tu vê, tu tem que entregar. Se tu não entregar, a pessoa não retorna. Isso é o maior índice de sucesso de um destino. É a pessoa querer voltar. Exatamente. Marco, não vamos deixar nossa querida Canela de fora. Não, né? Jamais. A gente fala Gramado. É que a gente tem a mania... Canela Gramado. Gramado Canela. Né? E na tua visão, hoje, né, Canela, ela ainda carrega aquele histórico de ser cidade dormitória de Gramado. Sim. Né? E a Hassan investiu forte lá, algumas outras incorporadoras também investiram forte. Né? E na tua visão, Canela vai conseguir surfar uma onda independente ou ela vai ter que entrar nessa onda? Canela teve uma oportunidade de ouro na mão. Teve o melhor prefeito, né? É uma piada interna, essa é uma piada interna, né?
É o melhor prefeito. Mas, tá. Mas Canela teve uma oportunidade de ouro na mão. Ela conseguiu perder muitos dos empreendedores que estavam querendo desenvolver muito a cidade, por criar burocracia. O Estado, ele não pode criar dificuldade para o empreendedor. Canela criou essa dificuldade para os empreendedores. Para te aprovar um projeto, além de tu ter que implorar para a prefeitura, tu demorava 3, 4 anos. Canela tem um plano diretor, o conselho do plano diretor de Canela, ele é deliberativo. Ele delibera. Ele diz se aprova ou não. E o plano diretor é formado de pessoas não técnicas. Gramado é consultivo, tu consulta. E isso, ele travou muito dos empreendimentos e trava até hoje. Isso tem que mudar em Canela. Tu não pode botar uma pessoa que não tem conhecimento técnico dizer se é bom ou é ruim. Tu pode pedir uma opinião para ele, mas não ele ter o poder da caneta de não aprovar um projeto. Isso tem que mudar em Canela. Isso dificulta. E cada junção de conselho demora meses. E é muita demanda para esse conselho. Isso dificulta muito a parte técnica hoje da Prefeitura de Canela, além das burocracias internas que se tem. A gente sabe. É só tu falar com todos os incorporadores que passaram por lá e todos vão te falar a mesma coisa. Eu trabalho, Felipe, com todos. E todos falam a mesma coisa. Canela é uma cidade burocrática para aprovar o empreendimento. Hoje, Canela tem muito mais potencial de desenvolvimento do que Gramado. Os terrenos de Canela são maiores, topograficamente ela é melhor. Ela tem os pontos turísticos mais desejados no seu território. Naturais. Exatamente. Ela tem um potencial absurdo, essa cidade. E ela tem potencial hoje para ter um aeroporto próprio. Ela tem potencial, e ela tem aeroporto, né? Canela tem um aeroporto ainda. Sim. Além de ter um aeroporto, tem um potencial para ter um maior. Canela tem um distrito industrial bem organizado, com potencial de aumentar. Canela tem tudo. Hoje é um diamante ainda a lapidar. Eu acredito que Canela tem mais potencial que Gramado. Gramado hoje, no meu ponto de vista, a Marco é mais organizada do que Canela. Por isso que despontou mais, e na minha opinião, sim, Gramado está na frente que Canela. Sim. Vou falar pela Hassan agora, né? Tu construiu lá, né, Felipe? Entreguei 3 empreendimentos, tenho 3 terrenos, né? Tenho um terreno de quase 5 hectares, tenho outro terreno de 3 hectares, tenho outro terreno de 6 mil metros. Né? Empreendimentos bem imponentes, né? Que se somam aí, executando o que é possível nas áreas, né? Aproximadamente 150 mil metros. Né? São terrenos que eu investi no passado, e o passado que eu falo é mais de 3 anos, né? E sim, nós estamos morrendo na burocracia de Canela. Né? Eu, honestamente falando, fazendo uma análise do valor investido, taxa Selic é o preço que está, né? Eu fiz um péssimo negócio, né? Porque eu comprei esses terrenos. Né? Então, foi investido alguns milhões de reais, né, que estão basicamente, não vou usar uma palavra que talvez não seja correta, estão culminando na burocracia e no processo não definido. Né? Então, fica aqui um apelo de um empresário, e presidente de setor, porque eu sou presidente patronal do setor de moveleiro de Canela também, né, e respondo por todo o setor, tanto de construção como moveleiro, e isso tem nos desanimado demais. Né? Desanimado demais a minha empresa, de tantas outras empresas que eu tenho contato, que são incorporadores, que veem esse potencial que tu também vê, Marco. Eu também vejo. E nós poderíamos fazer muito. Muito, muito, muito. Mas a falta de alinhamentos de propósito para o melhoramento, né, tem deixado muitas crateras, tem deixado muitas mágoas e principalmente muitos prejuízos. Felipe, né? Eu acho que tu é mais um que está fazendo esse desabafo, porque hoje a gente pode somar aí uma boa parte dos incorporadores da região, quem constrói e construiu em Canela, tem a mesma dor que tu tem. Isso porque a gente fala diariamente com essas pessoas, né? Nós, como corretores, a gente tem acesso direto a todos os incorporadores e todos relatam
A mesma coisa. A dificuldade em aprovar. O mais absurdo para mim ainda não é nem o tempo desse prédio. É de uma casa. Tu pega um terreno do Pinheiro Grosso hoje, que é um condomínio que despontou ali, que é um condomínio de acesso hoje, que é um dos mais baratos que a gente tem. Cara, é mais de ano para aprovar uma casa. Sendo que o condomínio já tem todas as licenças, ele já passou por um processo, e então ele demora mais de um ano. É absurdo a gente ter isso, né? Fica aqui a visão agora, né, para a Prefeitura de Canela. E não só a crítica. Pô, e a gente tem um cara, o Gilberto, é um cara muito proativo, né? Ele já transformou muita coisa em Canela. Ele é um cara que defende muito o empresariado, mas ele tem que pegar junto. A gente precisa dele para transformar isso, né, Felipe? Exatamente. E não fica aqui só a crítica, né, Marco? Mas fica também a disponibilidade, né, como presidente da entidade, né, de poder contribuir com isso, né? Porque não depende só de não depende só do prefeito. Depende de todo o ecossistema pela qual está abaixo dele estar alinhado com esse propósito, né? É a única forma da gente fazer com que Canela continue deslanchando e continue atraindo, né, empreendedores daqui. Eu sempre digo que se foca muito no de fora, né, mas esquece... Pô, tem muita gente querendo entrar em Canela daqui, né? Exatamente, que está aqui do lado e que está com vontade de fazer e está com vontade de fazer acontecer. E hoje, uma visão regional, mostrando aí a Serra Gaúcha como uma referência, Marco, uma referência nacional e internacional, né? O que faz Gramado e Canela manter o mercado tão valorizado? O que é? Eu ainda acho, Felipe, que a gente está subvalorizado, tá? Eu também acho. A gente tá... É verdade. A gente está vendendo hoje... A gente está vendendo muito barato. Muito barato. Exatamente. É muito barato. Hoje, os imóveis que a gente tem aqui são baratos. E eu faço a leitura, eu gosto de pesquisar outros locais, outras cidades, e aí tem que comparar banana com banana. Sim. Não dá para comparar abacaxi com banana. Exatamente. É banana com banana. Tu pega um imóvel bem localizado com bem localizado, as outras cidades são mais caras. Não faz sentido. Aí tu olha uma cidade, não bate. E tu comparar banana com banana e abacaxi com abacaxi, Gramado e Canela estão em liquidação, estão baratas. Também concordo. Então, eu acredito que a gente tem ainda um gap de valorização a chegar. Não chegou ainda em virtude do momento macro financeiro. A gente não está falando só de Gramado e Canela. Acho que o Brasil todo tem uma taxa de juros muito alta, dificulta o movimento do dinheiro. Aí tem guerra, tem bloqueio de eleição. Copa do Mundo, banco quebrando, bolsa caindo, dólar despencando. Exato. E a gente brinca, assim, quando a gente falava lá em janeiro que tudo isso ia passar. Quando a gente está passando, pô, porque não, já estava previsto. Não é surpresa para ninguém. Todo ano que acontece eleição em Copa do Mundo, ele é um ano mais conturbado. Exato. É normal. Então a gente está passando um período mais conturbado que afeta o macro. Uhum. Mas assim, a gente tem hoje o mercado imobiliário daqui com grandes oportunidades. O cara que quer investir hoje, se ele vem para cá e fizer o trabalho de pesquisar, ele vai achar boas oportunidades. E Gramado e Canela hoje, ele está com um preço bem abaixo do normal a ser vendido. E hoje ele mantém muito por diversos motivos que a gente já falou aqui. Segurança, as duas cidades têm muito acima da média nacional, a qualidade de vida, a cultura, o morador, o lifestyle da gente que vive aqui é muito bom, né, Felipe? A gente tem uma gastronomia muito qualificada a nível nacional, a gente tem muita coisa legal aqui presente na cidade. Uhum. E na tua opinião, Marco, o que é oportunidade? É preço? Nem sempre. Nem sempre. Mas o preço é oportunidade? Falando de Gramado. É oportunidade, Por isso que eu digo nem sempre. A longo prazo é válido? Aí varia muito da estratégia de investimento. Por isso que tu tem que analisar cada negócio e negócio. Vamos lá. Hoje, um terreno no Aspen Mountain a R$1 milhão. Para muita gente que está ouvindo aqui, R$1 milhão é muito dinheiro. Mas a gente sabe que é uma baita oportunidade. Então tem que analisar as situações. Assim, eu acho que, às vezes, o valor sim é oportunidade. E, às vezes, o imóvel, localização, com o potencial de valorização dele, se a gente falasse, vamos lá, Aspen Mountain, hoje a média de um terreno lá é R$2 milhões. Só que
Na pandemia era caro, 500 mil, era muito caro, não é carro do Aspen. Exatamente. Então, lá, o caro era uma oportunidade. Exatamente. Então, a gente tem que analisar situações e situações. Não dá pra gente falar oportunidade só preço. Claro que não. Tem vários pontos de Gramado que vão explodir. Bairros que ninguém olha, estão esquecidos, que vão explodir. Canela igual. Exatamente. Então, a gente... Por isso que vai a questão da experiência e a noção de mercado. Então, tu entender, beleza, lá tá tanto, tá todo mundo vendendo igual, mas lá tem uma oportunidade. Lá é o novo Aspen. Lá vai explodir, investe lá. Então, esses pontos, assim, eles têm que ter uma experiência, tu tem que ter uma noção. Histórico, E tem que ter uma leitura de mercado. Passa muito por isso. Assim como o mercado de ações, né? Tem quantos corretores de ações hoje no Hoje tem o Cloud. Então, exato. Então a gente precisa fazer a leitura. A minha visão de oportunidade é no mesmo empreendimento, tá? Não em empreendimentos opostos. Perfeito. Né? Porque daí você consegue comparar abacaxi com abacaxi. Né? É como se no Vêneto fosse um produto, no mesmo empreendimento, um produto mais barato. E não comparar produto do João com o produto da Maria. Não dá. Então, não dá. daí não é oportunidade, é preço. E isso acontece muito aqui em Gramado. Má condução dos corretores, na minha opinião. Exato. Te dar um exemplo, no Bavária. Tem um prédio que tem um apartamento de 2 quartos de 90 metros quadrados por 980 mil. Do outro lado da rua, um prédio novo, apartamento de 2 quartos com 78 metros por 1.900.000. Só que abacaxi e banana. Vou falar a experiência do Ravena. E outro detalhe, aqui vende e aqui não vende. Não vende, exatamente. Fazendo um comparativo do Ravena, né? O Ravena que a gente entregou aí, e no último mês nós vendemos 7 unidades com o empreendimento pronto. Todas as 7 unidades, chave na mão. E a gente conseguiu uma média de 1.820 apartamentos de 80 metros quadrados. Por sinal, parabéns, o projeto ficou legal. Hoje ele, se não é o mais bonito, é um dos mais bonitos de Canela. E Gramado. Olha, agora foi audacioso. Ficou bonito. Ficou bonito mesmo, ficou bonito. Então a gente consegue ter resultados diferentes, né? E a longo prazo, Marco, o que sustenta essa valorização? É o produto, né? E a marca. Produto, sem dúvida. É o produto e a marca, né? Não tem. E a cidade também, Felipe. Hoje, Gramado ele tem que fazer o trabalho beabá. É muito importante para a gente fazer esse beabá, junto com o privado e o poder público. Acho que, além de tu entregar um produto e mais, entregar o que é vendido para esse investidor. Esse que é o grande desafio. Entregar o que a gente vende. E Gramado manter a segurança. A gente está num processo de crescimento, muita gente indo morar. Tem que manter a segurança. Tu tem que manter hoje... Acho que o maior desafio da cidade é saneamento básico e viário. Esses dois... As nossas ruas estão sucateadas, Sucateadas, porque a cidade, o estado e o Brasil eles estão passando por um momento muito difícil. Então, hoje a gente tem um desafio muito grande pela frente, pelo poder público, tá? Uhum. Então, eles precisam hoje desenvolver um trabalho também para dar a sustentação para nós empreendedores poder manter o nosso empreendimento, manter as vendas e manter o que a gente promete para o cliente, né? Muito bem, Marcão. Muito obrigado por aceitar aí participar do nosso podcast Raízes e Horizontes, né? Mostrando quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, eu gostaria de deixar agora o microfone aberto, né? Se tu tem alguma pergunta para fazer para mim e também explanar, né, o que tu quiser sobre Gramado, Canela, família, negócios, corretagem, incorporação, já que tu é um homem bem eclético em relação a todas essas frentes. Perfeito. E principalmente ao parte humana, né, da conexão humana, do relacionamento. Um cara que se relaciona com pessoas e com isso, né, sustenta a sua família, mantém a sua empresa e impacta positivamente na vida de toda uma comunidade aqui chamada Gramado. Exato. Primeiro, tu pode me convidar sempre com essa recepção, esse vinho, esse petisco veio toda semana, tá, Felipe? Pode me botar por 18 aqui. Mas brincadeiras à parte, assim,
eu falei lá no início, eu sou muito grato em estar aqui, poder falar um pouco de Gramado. Meu pai, ele é funcionário público, dedicou toda a vida à cidade, minha mãe também, ambos são concursados, mas meu pai se aposentou na semana passada. E para mim foi um momento muito icônico, assim, Felipe, porque meu pai e minha mãe são pessoas que a gente chegou em Gramado, tudo que a gente trouxe veio num caminhão de mudança, inclusive tinha um Fusca, a gente veio com um Fusquinha, que o pai tinha, a gente largou tudo, a gente morava em Guarani das Missões, uma cidade lá perto de Cerro Largo. Eu sei onde é. É bem pequeno. Depois é bem que perdeu pequeno. as meias. É, mais ou menos assim. E a gente chegou aqui com nada. Com literalmente nada, assim. E Gramado abriu as portas e recebeu a gente. Então eu fico muito emocionado, inclusive, em falar, assim. E eu discursei lá no dia, para mim foi muito importante. O Eliezer da prefeitura me convidou a estar presente lá na... Meu pai, ele é operador de máquinas, Felipe. Operador de máquinas. Então viveu a vida toda trabalhando pela cidade. Agora nas enchentes aqui, teve momentos deslizando, terra, tudo. Pô, ele pegou... Ele é todo operado, tem todo... Assim, ó, bate uma lista de problema que ele tem, tá? Então, ele deveria estar em casa. Mas ele gosta tanto do que ele faz, assim. Tem um amor tão grande por Gramado, que ele tava lá, pegou a patrola, foi lá, assim, correndo risco, inclusive, porque era deslizamento, abrindo, ajudando. E isso que eu falei pra ele, assim, faz muito sentido, porque Gramado nos deu muito. E agora é o momento de a gente doar um pouco. E ele doou um pouco pela cidade. É um pouco, não precisa doar muito. Mas se tu doar um pouco, eu doar um pouco, todo mundo doar um pouco, pô, a gente vai ter a melhor cidade do mundo, que é o que a gente quer. Gramado vai ser a melhor cidade do mundo para se viver. E se todo mundo doar um pouco, fizer a sua parte, muito logo vai acontecer isso. Então eu me dou por Gramado, eu me dou pela essa cidade. Tudo que eu faço, sou delegado, cresci, faço parte do Comprug, do plano diretor, plano de habitação, e não ganho R$1. Pelo contrário, eu deixo de ganhar no meu comércio, assim como o Tuto, essas tuas atividades zero remuneradas, só incomodação, pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Eu esqueço de pegar notinha para cobrar depois. A gente não pega, porque a gente paga para estar lá. A gente paga para estar lá. Por quê? Porque, assim como tu, a minha família foi igual. A gente, da onde a gente veio, a gente é muito sortudo, a gente tem que ser muito grato por estar aqui, podendo conversar. Pô, o Felipe era moveleiro, né? Era moveleiro, fazia sofá. Eu sou de maquiné. Maquiné. Eu trabalhei, hoje o cara é meu amigo, vou jogar tênis daqui a pouco. Meu primeiro emprego, eu fui copeiro do Bouquet Garnier, hoje é um restaurante fechado. Fui copeiro, lavava copo do Manga. E hoje tem a oportunidade, ele era o dono do restaurante. E hoje eu vou jogar tênis com o Manga. No Aspen, agora a gente vai jogar um tênis. Então, a vida ela é muito louca. Ela é muito louca. Louca para os ousados, exato. Né? Pros então, diferentes. Mas isso só foi possível, Felipe, por uma coisa, por estar em Gramado. Sim. Se eu estivesse lá em Guarani das Missões hoje a gente estaria lá tirando leite, agora é o horário de tirar leite. Estaria tirando leite das vacas, lá que era o que a gente fazia. Exato. Então, hoje, eu só agradeço pela cidade, só agradeço por estar aqui, por ter te conhecido também, a gente é amigo há muito tempo, então eu acompanhei a tua trajetória, tu acompanhou a minha, tu foi meu cliente, eu fui teu cliente, então essa troca que a gente faz no tempo, ela é muito legal. Ela é muito legal. Isso é de coração mesmo, assim, que eu agradeço a ti, a Gramado e a todo mundo por poder receber a mim e a minha família. Isso é muito legal. Legal, Marco. Muito obrigado A gente que agradece. Pelo convite. Muito obrigado por contribuir tanto com esse podcast. Pois espero voltar. Né? Vai voltar, sim. Nós vamos fazer um bate-bola do mercado imobiliário com as imobiliárias com maior VGV. Acho que a tua tá entre as primeiras, né? Sempre entre as primeiras. Olha, tomara. Brigamos para isso, né? Né? E muito obrigado pela amizade, primeiramente. Muito obrigado por fazer parte da história da Hassan também, né? E obrigado por defender Gramado com toda essa energia, com toda esse tesão mesmo, né? Podemos usar essa palavra que não vai mudar nada, não. Né? De fazer uma Gramado melhor, né? Porque hoje aquilo que mais tem valor para Gramado é o que nos custa mais caro, que é o nosso tempo. É verdade. Né? A gente podia estar dentro das nossas empresas, criando novos negócios, fazendo mais vendas, desenvolvendo novos produtos, mas a gente dedica um pouco desse tempo, né, de retribuir essa cidade que nos deu tanto. Eu cheguei em Gramado,
né? Há 26 anos atrás, com uma mala de roupa sozinho, 18 anos e 10 dias, né? E fui trabalhar no Sierra Móveis, trabalhei enchendo almofada no início, né? Então a gente traz essas histórias de superação e hoje impactamos aí na vida de tanta gente, realizamos tantos sonhos, realizamos tantos objetivos, né? Que faz com que nos sintamos obrigados a retribuir Gramado por isso, né? Então, muito obrigado por estar em Gramado, muito obrigado por ter a sua família aqui em Gramado e obrigado por compartilhar tantas experiências, por trazer tantos insights, principalmente para os corretores, né? Eu acho que hoje é de extrema riqueza o material que a gente trouxe de insights para os corretores que buscam se destacar no mercado imobiliário, que buscam ter mais resultados em relação ao mercado que eles estão inseridos, além, principalmente, da autorresponsabilidade pela qual a sua profissão existe, né? Eu vou fazer até uma piada agora para a gente terminar com umas risadas, né? Se eu posso andar armado, né? Que o corretor pode andar armado agora. Ainda não, mas é quase. Vai lá, né? Imagina esse cara que não sabe fazer um contrato andar armado, né? Então, vamos atrás de nos especializar, vamos atrás de gerar conexões e vamos atrás do sucesso, né? Porque o sucesso não significa que você vai para a zona de conforto, muito pelo contrário, o sucesso só vem depois de uma guerra, né? E não existe guerra que tu não saia com uma mão cortada, um corte no rosto, uma marca. A gente sempre sai vitorioso, porém saímos marcados, que se chama experiência. Muito obrigado, Marcão. Eu que agradeço. Obrigado pela companhia, obrigado pelo vinho e até o próximo episódio dos Raízes e Horizontes. Saúde! Saúde!